E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui ele tá meio fora de hora e meio despropositado. Ahn, mas vamos lá. Eu quero ler esse post aqui com vocês porque eu sinto que eu tô dando muito mais atenção à textão no Facebook do que do que ao meu canal. Então, algumas coisas que eu posto lá, eu vou ler aqui e aí vai dar a impressão para vocês de que esse canal agora, de repente, do nada, passou a ter script. Ok? Eu adoro Senhor dos Anéis, falas como a do All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Tudo que a gente tem para decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Tipo, não dá pra gente fazer mais do que tem condições de fazer. Eu não posso salvar Taiwan ou Ucrânia se eu quiser. É, E, e aí, como alguns de vocês me veem como um otimista incurável, eu quero jogar real para vocês. Assim, eu não sou tão otimista assim quanto eu posso parecer. Eu usei a palavra tonto aqui porque a Mai é uma pessoa muito positiva, otimista. No Japão também é tonto. Do mesmo jeito que não dá para você falar errado e diferente de formas diferentes. Então, se você tá diferente é porque você tá errado, porque a palavra é tigal. A palavra mai não tem como você ser muito otimista sem ser meio otário também, na cabeça do japonês. E eu não sou tão otimista quanto pode parecer. Eu tenho zero esperança de diminuir o ódio no mundo. Eu tenho zero esperança de acabar com as consequências do medo na vida das pessoas, mas eu tenho que olhar para trás, olhar para minha biografia e ver que eu fiz o que eu pude com o tempo que eu tinha, com as oportunidades que eu tinha. Mesmo falando para duas pessoas, eu tenho que falar, porque eu tenho que me posicionar, porque se eu ficar silencioso seria um direito meu, mas eu estaria sendo conivente. Se eu acho que eu consigo enxergar coisas que algumas pessoas não conseguem enxergar, eu tenho, no mínimo, que tentar mostrar para que elas enxerguem caso elas queiram ver. Se elas não quiserem, também tudo bem. Estou fazendo aqui meu papel de educador pretencioso? Sim, totalmente. E a única coisa que eu posso fazer hoje é chamar a racionalidade e dizer que se vocês quiserem, a gente vai passar por tudo isso que a gente está passando. Por esse tempo de ódio, de desinformação, de absurdos. E aí, vamos lá, as máquinas leitoreiras, elas produzem memes e desinformação em massa. Tem gente cujo emprego é isso. É ficar pegando os acontecimentos e fazendo meme e gerando ódio. Assistam The Boys lá e escutem a menina ensinando pro Capitão Pátria como que faz os paranauê da internet, que vocês vão entender o que eu tô falando. Steve Bannon e Cambridge Analytica também. Então, todo dia você tem desinformação, meme, absurdo, e isso vai renovar o ódio, e vai renovar a insegurança, que vai renovar o medo. Então, alguém na sua vida precisa ficar martelando humanidade, racionalidade, e alguém todo dia tem que ficar te dizendo o óbvio. Porque o cara que assiste o programa do Datena e semelhantes 8 horas por dia, ele acha que ele vai sair de casa e ele vai ser baleado. E ele pode até morar num bairro perigoso, mas se ele sair de casa, ele vai perceber, com os olhos certos, olhando para o mundo com os olhos certos, ele vai encontrar muito mais gente de boa do que criminoso sanguinolento querendo te matar de maneira sofrida, dolorosa. Então alguém tem que ficar te repetindo o óbvio e dizendo a maioria das pessoas só está querendo correr atrás dos boletos dela e estão querendo se engajar com sentimentos bons nesse meio tempo. A repetição desse óbvio é muito importante. E quando tudo isso passar, a gente junta bolsonarista, petista, gente que a gente ama e respeita porque são pessoas boas, não porque, né, por outros motivos. E aí a gente faz um almoço e esse almoço ele vai acontecer com fraternidade e respeito. E aí a gente vai falar de amor, de cooperação, cada qual a partir do prisma de sua própria religião, inclusive a partir de nenhuma, se for o meu caso. Por quê? Porque a gente, nossos pais, nossos avós eram obrigados a ir na igreja, mesmo que eles não quisessem, eles tinham que ir. Por quê? Porque existia mais disciplina e porque o tempo era diferente. E o que a gente tem? A gente tem famílias hoje atomizadas, em que você tem 5 pessoas dentro da casa e 2 pessoas são de uma religião, 2 são de outra, uma não tem e tá tudo bem. Só que a gente está acostumado com um estereótipo que só pode falar de amor, de compreensão, de bondade, de benignidade, de altruísmo. Só pode falar de coisa boa se você for da igreja, e isso não é verdade. Eu falo muito mais de amor ultimamente
na rua do que os cristãos. E significa que cristão não fala de amor e que cristão não presta? Não. É que os cristãos eles estão tomados de medo. E eles estão engajados em campanhas eleitoreiras, que são coisas mundanas, não espirituais. Ou seja, eu falando de amor parece que sou mais cristão do que os cristãos e eu não sou cristão. É uma coisa muito engraçada. Mas a gente pode chegar num ponto em que a gente começa a falar de amor, de cooperação, sobre prismas e números e ok. E aí a gente vai olhar para trás, depois de tudo isso, e a gente vai ver que esse ódio, ele não era nosso, natural nosso, ele era implantado ao custo de muito investimento, de muita grana que foi gasta com esses caras aqui que estavam desenvolvendo esse material. E aí a gente vai contar as perdas, mas a gente também vai ter histórias muito bonitas para contar. A gente, cara, sobreviveu a uma pandemia, a gente está sobrevivendo a uma guerra, e a gente vai sobreviver a essa eleição, e a gente vai olhar para trás e vai falar, a gente é foda. Então, sim, eu virei o chatão da paz e da racionalidade, que vai ficar falando que o mundo não é esse mar de ódio que você está vendo, que você está sendo levado a enxergar. É, e porque eu acho que no meio desse ódio, alguém tem que ser esse chato. Né? Então, talvez você não queira ficar falando de amor e de colaboração, porque vai pegar mal na sua rede, porque você faz parte de um grupo que você não pode decepcionar. Então, deixa que eu passe essa vergonha aí, porque em época de TikTok vai que a minha vergonha vira ódio. E minha vergonha vira ódio, não, errei, eu vou começar de novo, grava outra vez. Vai que a minha vergonha aqui, ela vira moda. E outras pessoas começam a querer passar essa vergonha, dizendo, calma, eu não tô aqui pra te atacar. Calma, eu vou votar em fulano, mas eu não quero seu mal. Eu vou votar em ciclano, mas eu não quero seu mal, é porque eu quero melhor. Assim, independente de quem for eleito, esse cara vai foder com a nossa vida. Então, como que a gente se junta para crescer, apesar de um governo nojento que representa interesses de uma elite que quer manter a gente na pobreza? Como que a gente se rebela contra isso e enriquece? O que a gente pode fazer junto para construir alguma coisa? Acho que isso é o mais importante do momento.